na página 121 do nosso livro. Concluímos o item 52. Agora vamos ao item 53 do material didático. Perseguição e corrupção de bispos católicos. Bom, agora vamos estudar o ano 405 da era cristã. Lembre-se, esse período que nós estamos estudando começou no ano 312, após o fim da perseguição e a suposta conversão de Constantino, tá bom? Então já se passaram aí quase 100 anos. Nesse período a Igreja Católica já é pagã. Veja como é importante esse estudo que eu estou fazendo com vocês. Se vocês forem fazer cursos de história da Igreja, aí na maioria dos cursos, eles vão chegar nesse ponto aqui, exaltando personagens que praticam paganismo. Inclusive Agostinho de Hipona. Todos esses bispos católicos já acreditavam em purgatório, já praticavam paganismo, ou seja, não eram cristãos. Essa tem que ser a declaração. Esse aqui é um ponto-chave na história do cristianismo. É um ponto-chave na história do cristianismo. É um ponto-chave para você não ser enganado e um ponto-chave para você ajudar outras pessoas a não serem enganadas, até ímpios, né? Até ímpios. Eu conheço pessoas que foram criadas na igreja, digo que foram cristãos, e outros que foram criados na igreja também, que se desviaram porque eles foram para o ensino médio, para a faculdade, e quando eles viram a história da Igreja Católica, que o historiador secular diz que é a história do cristianismo, eles vão sempre dizendo, olha o que o cristianismo fazia, olha o que o cristianismo fazia. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que dizer para eles que o cristianismo não fazia isso não. O cristão nunca fez isso. Então, essa história eclesiástica que eu estou passando para vocês, ela é fundamental para vocês não serem enganados e para vocês livrarem outras pessoas. Quando seus filhos forem para a faculdade, vocês instruem eles. Vocês vão ouvir o professor dizer que o cristianismo organizou guerras santas, as cruzadas. Aquilo ali não foi o cristianismo. Aquilo ali foi a igreja pagã, que é a igreja católica. O verdadeiro cristianismo estava fugindo dela. Então veja, aqui nesse tópico, o historiador Sócrates de Constantinopla descreve como era a relação dos bispos católicos com as igrejas diferentes e até com as seitas. Haviam seitas nesse período? Sim. O arianismo mesmo era a seita, né? O catolicismo ariano. E a relação é assim, de perseguição e de violência mesmo. Tá bom? Bom, então ele diz: um certo Teodósio era bispo de Sínada, na Frígia, pacata. Ele perseguiu violentamente os hereges naquela província, e havia um grande número deles. Bom, então, hereges, irmãos, aqui nós não sabemos qual o conceito que esse historiador tem de herege. Porém, muito provavelmente, o conceito desse historiador era o conceito do catolicismo romano. E esse Sócrates de Constantinopla, ele escreveu no ano 450 da era cristã. No ano 450, as igrejas anabatistas, elas já eram consideradas hereges, seitas. Tá bom? Então, pode estar incluídos, inclusive, igrejas anabatistas, que para esse historiador que é católico romano, os anabatistas seriam seitas, né? Então ele diz que havia grande número deles, em especial o da seita macedônia. Ele os expulsou não apenas da cidade, mas também do país. Bom, essa região da Frígia, né, onde fica a atual Turquia, era uma região muito evangelizada, onde haviam muitas igrejas evangélicas. A igreja anabatista evangélica que existia nessa região, que nós conhecemos bem, era a igreja pentecostal Nova Profecia. Ela era dessa região, da atual Turquia, onde ficava a Ásia Menor,
onde Paulo tinha evangelizado, depois, segundo a história, João pastoreou, Policarpo pastoreou. Então, era uma região que haviam muitos cristãos e muitos cristãos pentecostais. Ele prossegue. Este caminho ele seguiu não por nenhum precedente na igreja ortodoxa, nem pelo desejo de propagar a verdadeira fé. Olha só, não era nem para propagar o catolicismo romano, que esse historiador está chamando de verdadeira fé, tá bom? Mas, sendo escravizado pelo amor do lucro imundo, ele foi impelido pelo motivo avarento de acumular dinheiro, extorquindo dos hereges. Olha, então, aquelas igrejas, né, que não concordavam com Roma, ele extorquia essas igrejas, e se tivesse seitas também, ele extorquia as seitas, extorquia todos. Por quê? Porque o império estava do lado dele, ele podia usar o império romano, ele podia usar o exército romano, tá bom? Eu comento, alguns grupos, como os anabatistas, eram tolerados pela Igreja Católica de Constantinopla. Afinal, estas defendiam a eternidade de Jesus Cristo, não divergindo no credo niceno. Então, a igreja, por exemplo, católica ariana, ela já não concordava com o credo niceno. Então, ela era considerada das piores, né? Continuando, estamos lendo na página 122 agora. Outros grupos que rejeitavam o credo niceno sofriam maior perseguição. O relato de Sócrates havia uma espécie de cobrança de pedágio para que o bispo fizesse vista grossa para o funcionamento dessas seitas. Então vamos considerar que fosse seita, por exemplo, a Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, a seita dos macedônios, ela era parecida com os Testemunhas de Jeová. Ela não acreditava que o Espírito Santo fosse uma pessoa, tá bom? Não acreditava que Jesus Cristo é Deus eterno. Então, essa seita, para funcionar, ela tinha que pagar um pedágio. Ela tinha que pagar um pedágio para estar ali naquela cidade. Tá bom? Os que não pagavam, ele expulsava das cidades. Sócrates também relata o fechamento de diversas igrejas anabatistas. Ele diz: após o que, no terceiro dia, após a morte de Teófilo, Cirilo assumiu o episcopado, com maior poder do que Teófilo jamais havia exercido. Ou seja, primeiro, esses católicos romanos eles já perseguiam, tá bom? Agora ainda vem um bispo que ele exerce um maior poder, tem maior autoridade. Às vezes a pessoa é mais violenta, mais ligada ao exército, né? E ele exerce uma maior autoridade. E diz: pois desde então o bispado de Alexandria ultrapassou os limites de suas funções sacerdotais e assumiu a administração dos assuntos seculares. Ou seja, ele era bispo católico e era também, vamos dizer, prefeito, governador, porque a igreja de Roma, irmãos, era uma igreja político-religiosa, era uma instituição político-religiosa. Seria como se hoje você tivesse no Brasil, por exemplo, um prefeito que ele, por exemplo, um prefeito ou governador, estou falando qualquer político, que ele tivesse uma religião e que a religião fosse oficial e que ele, ao mesmo tempo, exercia o cargo de, por exemplo, prefeito e também o cargo de bispo, tá ok? E prossegue: Cirilo imediatamente, portanto, fechou as igrejas dos novacianos em Alexandria e tomou posse de todos os seus vasos e ornamentos consagrados. E então despojou o seu bispo Teopêmpitos de tudo que ele tinha. Ou seja, lembre-se, agora ele já está falando que dos anabatistas. Quando ele cita novacianos, são anabatistas mesmo, tá ok? Ou seja, fechou as igrejas e tomou os bens
da igreja. Ou seja, eles viviam para saquear. Viviam para saquear. Os anabatistas eram considerados cismáticos no ano 405. Em 6 anos, no ano 411, Agostinho de Hipona vai decretar eles como hereges, como seitas, e que merecem a morte. Tá bom? Aqui eles eram considerados cismáticos, e sendo assim, possuíam permissão para existir. Outros grupos serão considerados hereges, não possuíam permissão para existir. Não? Então, mesmo um grupo que era considerado no ano 405 cismático, eles estão fazendo saque, expulsando, né? E por que fazendo saque? Esse caso desse bispo, ele era ao mesmo tempo um bispo e também um administrador político. E o administrador político, ele estava sempre precisando de dinheiro no Império Romano, principalmente nesse período em que o Império Romano está enfraquecido. Está enfraquecido, sendo atacado por bárbaros e sem condições de pagar soldados para guerrear. Os romanos estavam naquele estágio que o romano ele não queria mais, já tinha enriquecido de uma certa maneira, ele não queria estar tão envolvido em guerra, né, correr risco de estar morrendo no campo para ter um salário. Então, nesse período da história, o que estava acontecendo? O Império Romano estava contratando soldados bárbaros para lutar contra outros bárbaros. Então, tinha um grupo bárbaro que estava atacando o Império Romano. E tinham poucos soldados romanos. Então, eles contratavam um exército bárbaro X para esse exército bárbaro guerrear contra aquele outro exército bárbaro, não? De povos diferentes. Claro, haviam muitas tribos e povos bárbaros. Mas com isso ele está enriquecendo os povos bárbaros. Ele não conseguia pagar com dinheiro um povo bárbaro, então o que eles estavam fazendo? Eles já estavam entregando terras. E essas terras que eles entregavam, eles não iam recolher mais impostos para dessa terra, que agora essa terra pertencia a esse povo bárbaro aliado. E os povos bárbaros estão se fortalecendo. Eu tenho falado para vocês, nos últimos 150 anos, 200 anos, os bárbaros se fortaleceram muito e estão enriquecendo com o tempo. Tá bom? Então, nesse período, os comandantes, os políticos romanos, ainda mais como esse, que era político e bispo ao mesmo tempo, que era uma regra entre eles, o Papa, nesse período, podemos considerar que já existia Papa, né? O Papa, ele era um político, ok?